Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a central multimídia do Toyota Camry. Primeira coisa, para você poder usar a central com o carro parado, você tem que dar um toque aqui no botão de partida para colocar o carro em modo acessório e energia central. Nós não estamos com a ignição ligada, estamos apenas no modo acessório. Essa central multimídia, pessoal, ela é um pouco diferente das outras que a gente vê aí na Toyota. A gente já conhece uma central multimídia que a gente vê aí, por exemplo, no Toyota Corolla, que inclusive é a mesma que nós observamos aí na Toyota Hilux e na SW4. Aí a Toyota tem uma outra central multimídia que está no Yaris. Essa central, inclusive, a gente tem um vídeo completo no canal e ela é bem diferente dessa. E temos essa daqui. Essa daqui se assemelha um pouco àquela que a gente encontra no Corolla, mas não é a mesma, ela é diferente. Então aqui a gente tem alguns recursos de conectividade, como entrada USB ali para pendrive. Temos conexão Bluetooth para você poder usar aparelhado com o celular. Temos também entrada ali em cima, caso você queira colocar um DVD ou CD, é uma coisa que a gente já não vê mais aí nas centrais, mas essa daqui ainda tem. E ela tem o suporte para integração com o MirrorLink e o Miracast, que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Aqui na tecla Home da central, aqui ó, a gente está na tela principal dela. Então a gente tem informação aqui do GPS, temos informação aqui do histórico do computador de bordo, que você também consegue fazer aí o acesso pela central multimídia, acompanhar as informações aí de consumo. Temos aqui um menu que é a fonte de áudio que você está usando, que você pode usar inclusive algumas fontes. Quando você clica aqui em fonte, você tem ali a opção AM, FM, USB, Bluetooth, o disco no caso, se você tiver um CD, o Miracast. E quando você vem aqui para o lado, você tem inclusive TV digital aqui do padrão brasileiro. Quando você clica aqui em TV digital, ele entra obviamente na opção de TV. Você tem aí várias opções para você fazer a lista de canais. Só que aqui é exatamente onde nós estamos. Nós estamos numa região um pouco afastada aí da cidade de Sorocaba e da cidade de Itu, 20 quilômetros em média de cada cidade. Então a TV digital aqui ela não tem recepção, mas quando você está dentro da cidade ela tem recepção. E você consegue assistir televisão com o carro parado. Se você movimentar o carro, ele vai continuar o áudio da TV, mas ele vai cancelar a imagem da tela. Ainda aqui na opção de fonte, como vocês viram, a gente tem aqui, por exemplo, o USB, que no caso nós temos um pendrive, e aqui você consegue fazer um rápido acesso aí à lista e até mesmo procurar as músicas por canção, gênero, compositores, vídeos. E se você quiser fazer uma procura, você também consegue fazer a procura por pastas. Então ela é relativamente simples de ser utilizada. Agora pessoal, temos aqui um pequeno problema, porque esse carro aqui ele tem integração MirrorLink e Miracast. O MirrorLink a gente sabe que é uma plataforma Android para fazer integração um pouco obsoleta. Se vocês acessarem lá o site mirrorlink.com, vocês vão perceber que a gama de carros que oferece o MirrorLink é relativamente restrita. A gente vê alguns carros da Volkswagen, alguns carros da PSA, alguns carros da Toyota e mais algumas outras marcas. Mas não é assim muito amplo. E também a opção de celulares que fazem integração com o MirrorLink, porque o MirrorLink tem que ser nativo do celular. Você não consegue instalar o MirrorLink no celular. Também tem uma lista bastante restrita de smartphones. Inclusive, os 3 smartphones que nós testamos, um deles é o Moto One, um celular relativamente novo da Motorola. Ele não funciona com MirrorLink. Testamos mais outros 2, um da Samsung e um da LG, que também não funcionaram com MirrorLink. O Miracast deveria ter funcionado com o celular da Motorola, mas nós estamos tendo algumas dificuldades e nós vamos entrar em contato com a Toyota para entender o que aconteceu que o Miracast não está funcionando. O Miracast seria um espelhamento real da tela do celular na central multimídia, mas a gente não conseguiu fazer funcionar. Outra coisa que a gente tem aqui na central é o mapa de GPS. É um bom mapa, inclusive. Ele é bastante simples de ser utilizado, então você consegue, aqui você tem um botão de zoom in, zoom out, para você conseguir ver ele. A gente percebe que essa central é bem mais rápida do que aquela que é utilizada lá no Corolla, que é um pouco mais lenta. E aqui ela tem alguns recursos interessantes que você consegue fazer algumas mudanças e configurações aqui. Por exemplo, modo de mapa, você pode colocar assim um mapa dual, o que é legal, que você pode colocar visões diferentes do mapa. Você também pode colocar pontos de interesse
para que você veja os restaurantes, postos de combustíveis, hotéis, hospitais. De certa forma a gente pode dizer que ela é bastante funcional. Mas nós não temos nessa central, por exemplo, a integração Android Auto e Apple CarPlay. Então, se você quiser usar um sistema de navegação desse, você vai ter que usar ou o MirrorLink, que é um pouco limitado, ou então o Miracast quando o celular funciona. De toda forma, o que a gente pode dizer aqui? Ela é uma central relativamente básica, tem o essencial, tem o GPS embarcado, a gente acha isso legal, porque nem sempre você está numa região com muita facilidade de sinal e às vezes você pode ter problema com os sistemas de navegação online, então o mapa embarcado é bom por causa disso. Tem o essencial para as conectividades e ação, tem ainda a opção de CD e DVD, que é uma coisa que a gente já não está vendo mais nos carros, mas aqui ainda está disponível. E todos os menus têm acesso direto à central, então se você quer ver a função de áudio, você aperta o áudio. Você quer ir para o mapa, você vai aqui na função de mapa. Quer ver o menu dela, menu. Quer fazer os aplicativos, no caso seria via MirrorLink, você tem um botão dedicado. Quer usar o telefone, a gente tem um celular pareado por Bluetooth e você também consegue facilmente acessar ele e ainda tem o botão ali de mudança de faixa. Então ela é relativamente simples de ser utilizada, mas faltam recursos de modernidade que a gente já encontra em outras centrais, principalmente a integração Android Auto e Apple CarPlay. Vamos conhecer aqui os detalhes da central multimídia do Honda Accord. Primeira coisa que a gente tem que entender é que para você poder ligar, elas têm que dar um toquinho aqui no botão de partida para você entrar em modo acessório e a central vai ser energizada. Já de cara, a central dá essa mensagem aqui de responsabilidade se você quiser alterar o idioma. A gente vê uma tela bastante clara e bem simples de ser utilizada. Lado esquerdo nós temos botões físicos e lado direito também. Um deles é justamente a tecla Home, para você cair nessa opção de tela. Botão voltar para você sair de alguma aplicação. Um botão de controle de intensidade de tela, bastante útil. Uma vez quando você está dirigindo à noite, você quer deixar o brilho menos forte para não te atrapalhar, ou durante o dia, brilho mais forte. Você também tem um botão de acesso direto para mudança de faixa. Do lado direito nós temos ali um botão dedicado para o GPS, porque essa central também traz GPS embarcado. E o mapa aqui tem uma velocidade muito boa de processamento. Olha só como você consegue dar zoom in e zoom out com bastante velocidade. E isso a gente não vê sempre em centrais multimídia. Também temos ali um menu complementar, onde você consegue ver, por exemplo, serviços auxiliares, um que é bem interessante ali à frente. Então, conforme você vai no caminho, você aperta ali e ele vai te mostrando o que está no seu trajeto em matéria de serviços e outras coisas, como por exemplo, olha, ó, restaurante, posto de gasolina, caixa eletrônico, área de descanso, que é bem útil quando você não conhece a região onde você está. Você também tem um menu dedicado aqui para o telefone, inclusive nós temos um celular aqui pareado, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. A função de áudio, que é a função de áudio que no caso você está utilizando, e uma função de fonte. Aqui você pode escolher várias fontes. Você tem lá FM, AM, USB 1, USB 2, áudio Bluetooth e smartphone. Detalhe, essa central tem duas entradas USB. Uma que fica aqui embaixo dela no console e uma outra que fica aqui sob o descansa-braço. Só que as duas entradas USB são entradas lógicas e de carregamento. Então você pode colocar pendrive nas duas, pode colocar Android Auto nas duas, você pode conectar o seu iPhone nas duas. Você não tem aquele problema de algumas centrais que tem às vezes uma entrada lógica para fazer comunicação de dados e outra só para carregamento. Aqui as duas são lógicas. E aproveitando, pessoal, a gente trouxe aqui um celular da Motorola, que é o Moto One, um celular bastante moderno, recente no mercado brasileiro, que é justamente para a gente poder demonstrar o Android Auto. E por que a gente pegou esse telefone? Quando você vai usar o Android Auto no carro, muita gente às vezes tem problema de travamento do Android Auto. E esse travamento não tem nada a ver com a central multimídia que você está utilizando. O travamento muitas das vezes acontece porque o seu celular está com baixa capacidade de processamento. Que para o Android Auto funcionar, você tem que ter um celular com uma capacidade de processamento boa para que não aconteça o travamento. E a gente pegou inclusive esse Moto One, porque ele não é dos celulares mais caros, também não é dos mais baratos, mas é um celular que atende muito bem. É um celular que fica aí na faixa de R$ 1.400, R$ 1.300. É um celular com 8 núcleos, é um octa-core.
tem 64 GB de armazenamento interno já na memória do equipamento, 4 GB de RAM. Você ainda tem a opção de 2 SIM cards, né, a operadora 1, a operadora 2, e mais a opção de você expandir a memória por micro SD. E além de tudo isso, ele tem algumas coisas legais, tipo chacoalhou o telefone, acende a lanterna, chacoalhou de novo, desliga, balançou o telefone assim, ele já entra em modo câmera, balançou de novo, ele altera a câmera de selfie. Então, como vocês estão vendo, é um aparelho assim, não é caro e é um equipamento muito funcional. E eu vou aproveitar para ligar esse equipamento aqui justamente na porta USB, a gente está usando um cabo na USB 1, e a partir daqui ele já vai ter a função do Android Auto. Vocês viram? Eu conectei aqui e ele ativou muito rapidamente aqui o Android Auto. E aí o Android Auto é aquele que a gente já conhece, né? Vocês estão vendo aqui que ele tem uma velocidade muito boa. Isso é por conta do smartphone e não por causa da central. Então, você consegue alterar aí entre o Waze e o Google Maps. Você também tem aqui os players de áudio. No caso aqui a gente está usando o O-Player, que é o default aí do sistema Android, entre outras coisas. A operação é bastante simples, a central funciona muito bem e o mais importante, Android Auto e Apple CarPlay, além de GPS embarcado e todos os recursos de conectividade que vocês viram aí. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.